Olá, eu sou Plínio de Souza e quero conversar com você sobre algumas dicas importantes para você lidar com o seu familiar dependente químico, seja ele seu filho, seja ele seu marido, sua esposa, seu pai. Lidar com dependente químico é algo muito complexo e é muito comum a gente ficar sem saber o que fazer, perdido, se sentindo derrotado, e mal com a questão. Primeira coisa importante, você precisa estar bem. É importante que você que lida com essa pessoa entenda que essa pessoa está numa situação de doença e que você precisa estar forte para cuidar dessa situação de doença. Primeiro aspecto importante para isso, você é o líder. Doente não tem querer, doente tem que tomar remédio, doente tem que se cuidar. Não é assim se você tiver alguém com câncer na sua casa ou com qualquer outra doença grave? Pois é, dependência química é uma doença tão grave quanto essas, E mata aos montes no Brasil. Então, mais cedo ou mais tarde, a coisa vai ficar feia para valer. Então, é importante você já cuidar desde agora. Você é o líder. Não ceda à liderança, não ceda à imposição, ao autoritarismo de um doente que está querendo a todo custo continuar com a sua droga, continuar com o seu álcool para aliviar questões emocionais, E com isso ele te pressiona, briga com você como se ele tivesse direito. Não. Você é o líder. É importante que você tenha o seu poder pessoal, firmeza para lidar com a situação e encaminhar essa situação para a solução. Mas antes disso, tem um outro aspecto fundamental, que é abertura de coração. Você precisa ter o seu coração aberto, precisa fazer o que você precisa fazer com amor, precisa ter firmeza com amor. A pessoa precisa sentir que tudo que você faz é por amor e que você tem sabedoria. Você não está fazendo isso por ímpeto, porque você está com birra ou porque você quer vencê-lo em alguma coisa. Não, você está fazendo isso em prol da saúde dele, com muita firmeza e com muito amor. Muitos dependentes químicos são, na verdade, lá no fundo, crianças carentes. Então, se você primeiramente puder trazer a cabeça dessa pessoa para o seu coração e dizer que ama, que você está com ele e que você vai pagar o preço de enfrentar o problema de frente, por amor, pela saúde, pela construção da vida, isso faz com que a pessoa sinta em você a intenção e que ela provavelmente ceda mais facilmente ao seu poder, à sua liderança para a cura de todo esse processo. Um outro aspecto importante, não o veja como um parasita, como um mau caráter. Não deixe que o seu coração se encha de mágoas por conta disso. Pelo contrário, veja essa pessoa como uma pessoa doente, desesperada, que tem uma fome emocional e que muitas vezes passa a mentir ou mesmo a roubar para suprir essa fome, essa necessidade visceral. Então, nesse processo, se a gente avaliar bem, há tempos atrás era comum nós ouvirmos expressões como ele roubou, mas não roubou porque estava com fome, roubou porque a família estava com fome. Hoje a gente não ouve mais isso, porque a gente já não tem a problemática da fome tão perto de nós, tão explícita como tempos atrás, mas o problema é semelhante. Uma pessoa que tem dependência química, ela tem fome emocional, ela precisa daquela droga, é algo visceral, parece que ela vai enlouquecer, que ela vai morrer sem ela. Então, para isso, ela mente para ter mais acesso à droga, ela rouba para ter mais acesso à droga. Então, veja essa pessoa como uma pessoa doente e tenha firmeza, poder e sabedoria com amor, não com julgamento, com mágoas. Isso não constrói, isso destrói. É importante a pessoa sentir o seu amor, a abertura do coração, para que ela ceda ao seu poder pessoal. E aí você leva adiante o seu plano. E por último, e tão fundamental quanto esses aspectos anteriores, é o aspecto que é o seguinte: procure uma metodologia que resolva a dependência emocional do dependente químico e não só a dependência química. Dependência química é topo de iceberg. A base é a dependência emocional. Não é à toa que a maioria das pessoas que são internadas acabam voltando para o uso da droga em muito pouco tempo. De cada 100 pessoas, 83 voltam ao uso antes de 2 anos. E de cada 100, 95 voltam ao uso antes de 10 anos. Ou seja, muito poucas pessoas, depois de uma internação, mesmo de 9 meses, conseguem finalmente ficar totalmente limpas. Por quê?
porque ela sai de uma internação, mas ela continua com um buraco emocional, ela continua carente se ela era carente, depressiva se ela era depressiva, tímida se ela era tímida, insegura, angustiada, ou se ela tinha um problema de excesso de ansiedade. A droga, a dependência química, ela se instalou porque a pessoa buscou freneticamente aquele uso daquela substância para suprir faltas emocionais, para preencher um buraco, um vazio. Então, se você não resolve isso, tudo é paliativo. A pessoa interna e vai continuar segurando a necessidade, porque a necessidade está lá, segurando o vazio, o descontrole, a falta absurda que ela tem daquilo que trazia alívio, daquilo que trazia alegria, já que ela sozinha não conseguia ter. Então ela consegue segurar durante algum tempo, ela diz um não, 2 não, 3 não, 4 não, ou alguns meses de nãos, chega um momento que ela cede e volta ao uso compulsivamente, porque ela precisa daquilo emocionalmente, já que ela não está inteira nela mesma. O problema de vício é questão emocional profunda, é buraco, é vazio, é preciso reorganizar isso, trabalhar essas causas, fazer com que a pessoa se torne uma pessoa inteira emocionalmente em primeiro lugar, para que aí sim ela possa ser livre de vícios, porque é uma pessoa que tem felicidade em si mesma, na sua vida, tem autoconfiança, tem equilíbrio emocional, tem um projeto de vida profissional factível e cheio de significado, um processo de vida afetivo, factível e cheio de significado. Aí sim a pessoa pode, finalmente não mais sentir falta nem necessidade de drogas, porque é uma pessoa que se preenche de si e da vida. Então, encontre uma metodologia que resolva isso, o que está por baixo, a causa do vício, e não que faça trabalhos paliativos e temporários. Então, gostaria de te convidar para conhecer o trabalho da Ápice Desenvolvimento Humano. Trabalho sem internação, na maioria dos casos. Internamos poucos casos quando necessário, apenas por um mês para desintoxicação, e fazemos atendimentos individuais até consolidar o resultado numa mudança de dentro para fora e com garantia. Conheça os nossos diferenciais, mais de 12 anos de trabalho com essa população com grandes resultados. Vai ser um prazer ter você entre o nosso quadro de casos de sucesso. O nosso telefone 11 2361 5000, 11 2361 5000 e o site www.vidasemvicios.com.br, atendimentos para todo o Brasil. Um grande abraço e até logo mais no nosso primeiro encontro presencial. Tchau, tchau.